Olá, uma boa tarde para você, uma excelente segunda-feira e início de semana. Estamos começando o Bom Dia Notícias e aqui você vai ficar muito bem informado sobre os principais fatos de Erechim e também de todo o Alto Uruguai Gaúcho. Obrigada pela sua companhia, fique conosco porque o jornal de hoje está começando. Muito bem, agradecemos muito a sua participação e audiência. Nós iniciamos o jornal de hoje, como de costume, atualizando você sobre os principais fatos que envolvem a nossa segurança. A primeira informação que nós recebemos, que aconteceu neste fim de semana, é que suspeitos de furtos aqui em Erechim foram presos no município de Santo Ângelo. A informação que nós temos é que a prisão aconteceu ainda na tarde de sexta-feira, quando uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Brigada Militar resultou nas prisões de um homem de 30 anos e uma mulher de 27 anos de idade, apontados como autores de pelo menos 8 furtos ocorridos em Erechim. O casal estava sendo investigado desde o dia 7 de abril deste ano, quando supostamente arrombou uma janela da panificadora Zielinski no bairro José Bonifácio, entrou no local e fugiu levando dinheiro e cigarros. A partir de então, a Polícia Civil, através da 2ª Delegacia de Polícia, com o apoio do Serviço de Inteligência da Brigada Militar, passou a monitorar os suspeitos. No decorrer da investigação, foi verificado que o homem atuou em pelo menos outros 7 delitos dessa natureza e a mulher em mais um furto qualificado. Os alvos da dupla eram estabelecimentos comerciais e residências, quase sempre localizados na região dos bairros José Bonifácio, Linho e Florestinha. Além da panificadora citada, eles teriam participado de furtos em outras empresas, dentre as quais aí nós temos depois, você acompanha no decorrer da nossa programação, diversas empresas que eles acabaram fazendo esses furtos. Com base nas provas da participação dos criminosos nos delitos investigados, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do casal, a qual foi deferida e expedida pela 2ª Vara Criminal aqui de Erechim. Quando do cumprimento das ordens de prisão em Erechim, foi verificado que a dupla havia fugido da cidade. Após a troca de informações entre serviços de inteligência da Polícia Civil e da Brigada Militar, novas diligências foram executadas na busca dos suspeitos, que foram então localizados e presos pela Brigada Militar em Santo Ângelo, a região das Missões. E aí você acompanhou então aí as pessoas que foram presas em relação aí a tantos furtos que aconteceram aqui na cidade de Erechim. Uma outra informação que nós temos também relacionada à segurança é que a Brigada Militar prendeu um homem por disparos de arma de fogo aqui em Erechim. Na madrugada deste domingo, uma guarnição da Brigada Militar se deslocou para atender disparos de arma de fogo no bairro Presidente Vargas, aqui em Erechim. Os policiais efetuaram contato no endereço, onde, conforme relato das vítimas, o acusado foi até a residência e efetuou 3 disparos de arma de fogo, sendo detido e imobilizado por eles. Durante o fato, outro indivíduo em um veículo Monza foi ao local e efetuou 2 disparos de arma de fogo, solicitando a entrega da arma que estava apreendida pelas vítimas e sendo então entregue. Foi realizada a busca pessoal no autor e localizadas 6 munições de calibre 380, sendo que 4 estavam deflagradas e 2 percutidas. Diante do fato, o homem de 26 anos de idade foi preso e encaminhado à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. E outra informação também, gente, olha só o que aconteceu. A Brigada Militar também prendeu uma arma de fogo aqui em Erechim. A informação que temos é que isso aconteceu na noite de ontem. Uma guarnição da Brigada Militar se deslocou lá no bairro Industrial aqui de Erechim para atendimento de uma ocorrência por lesão corporal. Os policiais efetuaram contato com a vítima, que apontou o local onde o autor havia se escondido.
Durante as buscas foram localizados e apreendidos uma espingarda calibre 32, 20 munições calibre 32, sendo uma intacta e 19 deflagradas, uma cartucheira e uma porção de maconha pesando 16 gramas. O proprietário do local assumiu a posse da arma de fogo, sendo encaminhado juntamente com o autor das lesões à delegacia de polícia, onde foi realizado o registro da ocorrência. Agora nós vamos até a região aqui do Alto Uruguai Gaúcho, porque a Brigada Militar prendeu um homem por embriaguez ao volante. E o fato aconteceu no município de Erval Grande. A informação que temos é que isso aconteceu na noite do sábado, quando a Brigada Militar se deslocou na rua Frederico Corade, em Erval Grande, para atender um acidente de trânsito com danos materiais. Os policiais constataram que houve uma colisão frontal e que um dos condutores apresentava sinais visíveis de embriaguez, sendo realizado então o termo de constatação de alteração de capacidade psicomotora. Diante do fato, o homem de 61 anos de idade foi preso e conduzido até a delegacia de polícia aqui de Erechim para fazer os procedimentos cabíveis e também aí o ato de prisão em flagrante. Bom, terminando as notícias em relação à segurança, agora nós mudamos de assunto porque nesta segunda-feira volta as aulas aí para as escolas aqui de Erechim, tanto escolas públicas, escolas privadas, instituições de ensino, voltam aí as atividades escolares. A informação já está no site do Bom Dia, onde nós podemos conferir então que nesta segunda-feira mais de 15 mil estudantes das escolas públicas municipais e estaduais voltam para as salas de aula aqui em Erechim. Olha só, somente da rede municipal, 18 escolas iniciam as atividades com aproximadamente 7 mil alunos. Além destes, mais de 1.400 fazem parte das vagas adquiridas pelo Sistema Municipal de Ensino da rede de ensino particular, que também devem retornar. E aí nós temos que várias informações divulgadas pela Prefeitura sobre o horário que as escolas voltam a atender na matéria do Bom Dia. Você pode conferir então em relação à educação infantil, em relação também aos ensinos médios. As escolas privadas também voltam nesta segunda-feira, como o Marista Medianeiro, o Colégio Franciscano São José, a URI aqui de Erechim, tanto a parte do ensino superior quanto a parte da escola básica, todas então voltam nesta segunda-feira, dia 1º. Nós lembramos para você que os detalhes dos horários e também sobre os treinamentos, que foram realizados antes desse início das aulas, você pode acompanhar aqui tudo no site do Bom Dia, porque tem aí a informação atualizada para você. Bom, agora nós vamos aqui para a nossa região para te contar uma história, gente, olha só, da indústria Lagoa da Serra, do município de Marcelino Ramos, que está se destacando e é referência na região pela produção de farelo de soja. E aí você confere a reportagem aí com a nossa equipe, que foi conferir essa bela história e te conta aí a partir de agora. A indústria Lagoa da Serra de Marcelino Ramos é consolidada na região pela produção de farelo de soja, oferecendo um produto com alto valor de ingredientes e potencial diferenciado. A gente andou investindo um tempo atrás numa indústria de farelo de soja, Um farelo de soja é um produto diferenciado, Não é um farelo de soja como o pessoal costuma ter por aqui, ele é um farelo de soja diferenciado com alto valor de ingredientes, Ele tem um potencial diferente, A fazenda dispõe de 140 hectares de lavoura e o produto é destinado à produção do farelo. Todo o nosso produto é usado aqui na indústria, Toda a nossa soja é consumida aqui e a gente compra outra parte para conseguir suprir a indústria, Para conciliar todas as atividades, a família conta com mais 2 funcionários. E mesmo com esse auxílio, em épocas de colheita, o dia a dia é intenso. E a gente tem que fazer de 2, Tem que desdobrar. É bem judiado, mas tudo dá um jeitinho, Começa às 6, vai ajustando. Acorda às 5 e termina meia-noite, Aí não tem horas, Colheita não tem horas. Aos jovens que, assim como ele, fizeram a sucessão para somar forças aos negócios da família, ele deixa uma mensagem. Principalmente para os jovens, que estão hoje no campo,
E para os motoristas também, né, que estão começando jovem, vamos dizer assim, que não desista, né? Apesar que é difícil, né, começar, principalmente investir, né, hoje, né, tempos difíceis para investir, mas que vamos lá, né, que com muita força a gente consegue, tanto os motoristas também, né? Tá aí então as palavras de incentivo, né, do jovem Graciano, que fala aí sobre a sucessão familiar, né, sobre os desafios e também incentiva os jovens a continuar o trabalho da família. Bom, agora nós vamos falar de saúde, porque nós temos informação que a varíola dos macacos está aumentando muito aqui no Brasil. E o estado que mais está registrando caso é o de São Paulo. A informação que nós temos é que o Brasil registrou 1.369 casos de varíola dos macacos. O Ministério da Saúde instalou um centro de operações de emergência para tentar conter o avanço da doença aqui no nosso país. Você vai ver mais informações sobre este assunto na matéria da TV Brasil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou há pouco por meio das redes sociais que o Brasil vai receber, por meio da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, o antiviral Tecovirimat, para reforçar aí o enfrentamento à monkeypox. O remédio será usado em casos graves da doença. Do total de 1.369 casos confirmados, 1.031 são aqui em São Paulo. Isso quer dizer que o estado concentra 75% dos casos confirmados da doença no país. A primeira morte de um paciente com a doença foi confirmada na sexta-feira da semana passada em Minas Gerais. Era um homem de 41 anos, imunossuprimido, com histórico de quimioterapia e com outras comorbidades. O Ministério da Saúde instalou um centro de operações e emergências que funciona todos os dias, inclusive aos fins de semana. Esse centro faz a análise dos dados para ações integradas de enfrentamento à doença. Segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos casos é de homens que fazem sexo com outros homens, mas esse não é o único grupo a contrair a doença. Vamos ouvir o secretário de Vigilância em Saúde. O dado epidemiológico que nós temos hoje em todos os quase 20 mil casos no mundo é que a grande maioria, né, mais de 95% dos casos confirmados são de homens que fazem sexo com homens. Mas isso não é uma estigmatização. A principal forma de contato, de transmissão da doença, se dá por contato. E a cidade de São Paulo registra aí 7 adolescentes com a doença e 3 crianças. Todos seguem em isolamento, sem sinais de agravamento da doença. O Ministério da Saúde orienta sobre os cuidados que as pessoas devem ter com essas crianças com monkeypox. Vamos ouvir. Todos os cuidados que devem ser feitos com a higienização da criança, né? O cuidado que deve ser tomado com a roupa, né, de uso diário da criança, né, da fervura da roupa, com água e sabão, né, com o isolamento da criança, os pais, né, os pais ou responsáveis, aqueles que conviverem com a criança, a depender da idade das crianças, tomarem todo o cuidado, né, com o uso de luvas, né, para evitar o contato direto com as secreções das lesões. É realmente importante tomar todos os cuidados para evitar esta doença. Bom, gente, agora nós temos aquele recadinho muito especial para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Você já conhece, né? Estamos falando da Solar Imóveis aqui de Erechim, porque lá você vai ter a oportunidade de ter aí o conhecimento de diferentes imóveis para alocação, tanto de apartamentos quanto de casas, para colocar o seu escritório, para colocar aí, por que não, né, a sua indústria. Nós temos também o telefone que aparece aí na sua tela, que é o 3519-8630. Você liga, entra em contato com a equipe e você vai ficar muito bem informado sobre todas as possibilidades para locação. Compra, venda e locação, gente, é na Solar Imóveis. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo. Em seguida, estamos de volta para te trazer aí mais informações aqui da nossa região e também informações que te interessam a nível de Brasil. Conto com você. Até lá! Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos. E para treinar onde você quiser, ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Muito mais! Aqualocos, Aqualocos, um sonho de emoções, 25 anos de histórias. Aqualocos, divertindo gerações, 25 anos de histórias. Aqualocos no inverno e no verão. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Muito bem, estamos de volta com o Bom Dia Notícias, sempre lembrando que a sua companhia é muito importante para fazer parte aqui da nossa programação. E nós iniciamos o segundo bloco do jornal te contando uma história super especial, gente, olha só, da Fazenda Ferrari do município de Severiano de Almeida, que está apostando em um investimento nutricional de leitões desmamados. Quem te conta essa história é a nossa repórter Ragnara Zago, que foi lá conferir e te traz todos os detalhes.
No ciclo de produção dos suínos, a fase de creche é uma das mais importantes para o desenvolvimento animal. É neste período que os leitões desmamados necessitam de uma nutrição animal mais balanceada em virtude do desmame, além de um manejo adequado que estimule o consumo de ração. Meu pai começou há mais ou menos 35 anos atrás, na linha Sangafunda. Hoje está tudo alagado pelo Lago da Barragem de Itá. Aqui a propriedade começou em 1993 e até hoje, então são quase 30 anos, né? 27 anos de suinicultura. A gente começou com uma atividade de ciclo completo, onde criavam os leitões e engordavam toda a fase. Mas as coisas foram mudando, os negócios foram mudando, a gente teve que se adequar e hoje a gente só produz leitões desmamados. Na Fazenda Ferrari, Fernando e o pai trabalham somente nesta área. Após o nascimento, eles ficam em torno de 28 dias na propriedade e aí é vendido. A cada 3 semanas, o empreendedor rural entrega em torno de 1.200 leitões. Cada 3 semanas são entregues leitões, em torno de 1.200 leitões. A cada 3 semanas nascem leitões. Quando a semana que tem a entrega de leitão, não tem nascimento, mas na outra semana tem nascimento. A suinocultura, assim como demais atividades, possui altos e baixos. Segundo Fernando, o segredo é não perder o foco. A atividade de suinocultura tem altos e baixos, né? Mas quando você foca na atividade, independente de qual você está exercendo, quando você foca nela, tenta gerir ela o melhor possível. Eu acho que todas as atividades têm resultado, sim. No momento estamos enfrentando uma crise, vamos dizer assim. No meu caso, não que a gente esteja tendo prejuízo, como a gente ouve falar em muitos aí produtores falando em prejuízo. Mas a margem está bem encolhida hoje, né? Mas o ano passado foi um ano bom para a suinocultura. Com relação ao trabalho desempenhado pelo agricultor e motorista, o jovem expressa. Falar de colono e motorista, falar do agro, e o motorista é quem transporta, né, faz girar o agro. Eu acho que nem tem muito o que falar, porque é só olhar aí na TV, só olhar o PIB do país, né? Que é o agro que está movimentando e segurando de pé atualmente o país. Então acho que todos estão de parabéns. Eu acho que devemos continuar com atividade e cada vez tentar ser mais eficiente naquilo que tu está produzindo. Fica aí a dica para quem trabalha no agro e também o nosso reconhecimento a todos os colonos e motoristas aqui do nosso país, né, que fazem esse trabalho essencial para manter as atividades aí de todas as cidades. Bom, agora mudando de assunto, olha só, começa hoje, nesta segunda-feira, o Censo Demográfico 2022, que é realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o que acontece? Os recenseadores irão visitar todos os 5.568 municípios de todo o país para realizar as pesquisas. E é importante as pessoas saber como identificar esses profissionais. Você acompanha mais informações pela TV Brasil. A coleta de dados do Censo 2022 começa hoje e vai até o início de novembro. 183 mil recenseadores vão visitar todos os domicílios dos 5.568 municípios do país. O censo, além de fazer um levantamento sobre o tamanho da população brasileira, ele traça um perfil das características socioeconômicas do país, como escolaridade, renda e saneamento básico. Ele é fundamental para a implementação e direcionamento de políticas públicas governamentais. Essa é a primeira vez que os recenseadores vão visitar territórios quilombolas. Ao visitar os domicílios, é importante que a população brasileira saiba que os agentes de pesquisa e recenseadores estarão vestindo um crachá com identificação do IBGE e também um colete identificado. A central telefônica para quem tiver dúvidas a respeito do censo é o seguinte número: 0800 721 8181. Nesse número também é possível confirmar a identidade dos recenseadores caso haja alguma dúvida. Também é possível tirar
ver dados nesse site respondendo.ibge.gov.br. Os primeiros resultados do censo saem no fim do ano e análises mais aprofundadas serão divulgadas pelo IBGE no ano que vem e em 2024. Muito importante saber identificar esses profissionais para não cair em golpes. Bom, agora nós vamos atualizar você sobre os principais destaques do esporte e nós vamos iniciar falando do Ipiranga, que venceu o líder Mirassol e reacende o sonho da classificação. Informação já está no site do Bom Dia, atualizada pelo Alan Dias, e diz o seguinte: o Ipiranga venceu o líder Mirassol na noite de sábado em uma partida que iniciou com forte neblina cobrindo o Colosso da Lagoa, mas terminou com sol e comemoração no estádio. O placar de 2-1 levou o Canarinho, que não vencia há 6 rodadas, para a 12ª colocação com 22 pontos. Distanciou o time da zona de rebaixamento e reacendeu o ânimo para buscar a classificação nas 2 partidas que restam nesta primeira fase do Campeonato Brasileiro Série C. Para manter a colocação, o Canarinho precisa torcer por tropeços de Altos e Manaus na rodada. Então depois você vai acompanhar como foi o desenrolar do primeiro tempo, lá e cá, o segundo tempo, e aí temos aí essa vitória, né, do Ipiranga em relação ao campeonato. E nós temos a atualização também do Internacional, que, gente, olha só, atropelou o Galo no Beira-Rio. A informação já está no site do Bom Dia e olha só, o Inter fez um grande primeiro tempo e venceu o Atlético Mineiro na tarde deste domingo no Beira-Rio pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O placar de 3-0 deixou o Colorado na 6ª posição da tabela com 33 pontos. Tá aí então, gente, a informação. Se você quiser saber mais detalhes de como foi esse jogo, você acompanha aqui em nosso site, né, no www.jornalbomdia.com.br. E nós temos também uma atualização em relação ao jogo do Atlântico, que mudou o horário nesta segunda-feira. Temos também aqui, olha só, gente, a partida entre Atlântico e Praia Clube, que hoje, no caso, né, tem um novo horário. A Liga Nacional de Futsal comunicou que a partida será às 18h30 e não mais às 18 horas, como estava programado inicialmente. A direção do Galo salienta que todas as demais ações para a partida estão mantidas, independentemente do horário. O Alaguto fez um convite especial aos torcedores e ele diz aí, sabemos da importância que tem essa partida para se projetar para uma posição ainda melhor na tabela de classificação e certamente com o apoio da torcida seremos mais fortes aí, disse então, né, o jogador, convidando aí para quem quiser assistir então esse jogo a partir das 6h30 aqui no Caldeirão do Galo. Gente, agora nós vamos conferir então como fica a previsão do tempo para o norte do Rio Grande do Sul a partir de agora. Oi, gente, vamos conferir como vai ficar a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho neste início de semana. Conforme os meteorologistas, o mês de agosto inicia com chuvas irregulares. Nesta segunda-feira, o tempo ainda se mantém firme e o sol vai predominar na maioria das cidades com temperaturas elevadas, porque o fenômeno climático que estava atuando no fim de semana, que era uma massa de ar seco e frio, já começa a se deslocar para outras regiões. Portanto, esquenta, a sensação de calor aumenta e aí as máximas ficam bem mais elevadas. Não há previsão de chuva. Vamos dar uma conferida nos dados em algumas cidades, olha só. Em Erechim, a mínima será de 5 graus e a máxima atinge os 19. A umidade do ar vai ficar em torno de 42% e não há previsão de chuva. Em Benjamin Constante do Sul, a mínima será de 8 graus e a máxima chega a 22. A umidade do ar vai ficar em torno de 35% e também não chove. E no município de Severiano de Almeida, a mínima será de 10 graus e a máxima de 24. A umidade do ar ficará em torno de 30% e também não há previsão de chuva. Nós lembramos a você que mais atualizações sobre a previsão do tempo você acompanha no decorrer da nossa programação. Até lá! Muito bem, então lembrando que outras informações, né, como falado, você acompanha aqui no decorrer da nossa programação.
O Bom Dia Notícias de hoje, a gente vai ficando por aqui, mas nós agradecemos muito a sua companhia, participação e audiência e estendendo o convite para amanhã, terça-feira, a partir do meio-dia, nós estamos de volta aí com mais atualizações de toda a região do Alto Uruguai Gaúcho. Aquele abraço para você e até amanhã.